Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Mas antes de começar o vídeo aí, já nos apoie, deixando o seu like, inscrevendo no canal aí e ativando o sininho, que assim vai ser sempre notificado. Então galera, vamos fazer aqui uma reação, um encoste dos jogadores do Vasco, que eles falaram depois de perder para o Flamengo aí mais uma vez e segue aí essa freguesia. Vamos ver aí o que eles falaram depois dessa derrota. Então, sem mais enrolações, fica agora aí galera com o vídeo. Chegando para falar com a gente, um dos jogadores que tem voltado muito, né, para ajudar na marcação, buscar a bola. Qual que tem sido a maior dificuldade de vocês agora nesse primeiro tempo? Então, acho que entramos bem, o jogo estava dividido, tanto que tivemos a situação de GB, de uma bola sair de trás, só que depois começámos a perder algumas bolas e a perder um pouco de confiança e acabámos por ter de baixar, mas faz parte do jogo, está 0-0, vamos agora para a segunda parte ver o que é que temos de melhorar para conseguir ganhar o jogo. Obrigada. Falar com a gente sobre o jogo, fazer uma avaliação e as defesas difíceis que ele fez. Cara, claro que não foi o jogo que a gente esperava fazer. Mas eu ainda acho que é um pouco cedo para a gente definir o que vai ser da temporada. É o terceiro jogo da temporada. A gente tem muita coisa pela frente ainda. Sabe que o jogo de hoje também é um alerta para o que precisa melhorar, o que a gente precisa trabalhar. Acho que não tem terra arrasada. É saber sofrer a derrota e ver o que a gente precisa melhorar. Eu acho que o primeiro tempo a gente realmente não conseguiu encaixar o nosso jogo, teve bastante dificuldade, mas eu acho que até a expulsão no segundo tempo a gente conseguiu voltar melhor, o jogo estava mais equilibrado, mas aí acho que a expulsão acabou dificultando ainda mais a partida pra gente e aí acabou virando um ataque contra a defesa. Obrigada, tá aí o Léo Jardim. Diniz, boa noite. Thiago Toshi, canal do Thiago Toshi. O Vasco tem uma saída de bola muito lenta. Por que isso? Bom, primeiramente boa noite. Acho que foi saída de bola lenta durante todo o jogo. Eu até acho que em alguns momentos a gente devia acelerar, em alguns momentos a gente tocou a bola mais para trás do que devia. Mas os melhores momentos nossos foi quando a gente saiu jogando de trás. Inclusive a melhor chance que a gente teve com o GB foi uma troca de passe bem feita, com paciência e com bom ritmo, a gente chegou na cara do gol. Mas eu não acho que a gente saiu lento todas as vezes, não. Boa noite, Diniz, Rodrigo Campos. É claro que uma expulsão com 5 minutos do segundo tempo muda muito a estrutura tática do time. Mas eu queria falar sobre o primeiro tempo, a postura que o Vasco teve, e sinta-se à vontade para discordar, que me pareceu com medo do Flamengo. O Flamengo pressionando o tempo todo e o Vasco com duas possibilidades. E no final, parece que se não fosse o Léo Jardim, seria uma goleada histórica. Qual foi a estratégia que você pediu aos seus jogadores antes de a bola rolar? Não acho também que ia ser uma goleada histórica. Eu acho que o Flamengo jogou melhor que a gente no primeiro tempo. Concordo em parte com o que você falou, que a gente não ficou à vontade para fazer o jogo que precisava. E no segundo tempo, com um jogador a menos, a gente teve mais coragem para fazer o jogo que era necessário para fazer uma boa partida. Acredito também que a gente voltou para o segundo tempo, embora tenha sido só 5 minutos, com a postura diferente, com as correções, subindo mais rápido a marcação e tendo mais posse que o Flamengo. Mas falando da expulsão, não sei se alguém vai perguntar, uma expulsão para mim meio ridícula, um negócio sem sentido nenhum. Eu sinceramente não consigo entender uma expulsão dessa. Teve um lance pouco antes, no primeiro tempo, que o lance com o Andrés Gomes, o cara chuta no alto, pega no pé do Andrés, também não acho porque lance para expulsão, mas esse muito menos do que aquele. O cara tá passando, não sei se o Barros tentou dar um totó no cara, não tem nada, não tem força excessiva, não tem risco de lesionar o jogador, nada. Aí tem uma câmera que eles pegam assim, às vezes, que para, que a perna, que a sola da chuteira do Barros está perto da panturrilha, mas não tem força nenhuma ali, zero. Até que o jogador levantou, jogou normalmente, e é uma expulsão que condicionou muito o que podia ser o segundo tempo. No primeiro tempo, o Flamengo, quando estava igual ao do Mérito, tinha jogado melhor, mas quando voltou ao segundo tempo, a impressão que tinha é que o jogo ia ser outro. E você vai ver que o campeonato vai acontecer, campeonato carioca, campeonato brasileiro, e o critério não vai ser o mesmo. Um lance como esse não vai acontecer expulsão. Com aquela contundência ainda, com aquela vontade de expulsar, vai ser muito difícil acontecer. Aqui, Diniz, boa noite. Jonathan Santos, canal
BTB Esportes, mesmo com a superioridade do Flamengo, como você falou em relação ao primeiro tempo, se o Ryan estivesse na partida de hoje, você acha que seria um plus diferente? Eu acho que poderia aproveitar melhor a oportunidade. E se você já planeja, né, num substituto para o Ryan, seja no time ou uma chegada de um jogador, como seria esse substituto para o Ryan? Obviamente que, se a gente ficar falando do Ryan, que o Ryan, tudo bem que ele ainda não confirmou a saída, mas a gente tem que pensar para frente agora. Obviamente que se o Ryan tivesse hoje, ele teria feito coisas positivas no jogo, porque ele era o grande destaque do nosso time ano passado e começou a temporada sendo um grande destaque do time. Então ele, nesse momento, ele ainda faz falta. A gente vai ter que se virar com chegada de jogador, ou enquanto não chegar com aquilo que tem, para a gente suprir a ausência do Ryan, jogando de uma outra maneira, com outra característica. Vai ser muito difícil achar outro Ryan. A gente não vai ter 35 milhões de euros para pagar num jogador que é o que o Ryan foi vendido, e acho que ele valia até mais. Boa noite, Diniz. Aqui, Brian Lucas. Eu queria perguntar até que ponto o tabu que existe hoje entre Vasco e Flamengo atrapalha o elenco. Até que ponto isso mexe na cabeça do time. Porque no primeiro tempo a gente viu o time um pouco nervoso, com dificuldade de fazer o que você pede, de sair jogando, tocando bola. A gente viu muito o lançamento para o PH. E até falando um pouco do último jogo, que foi 1-1, que o Vasco teve até chance de ganhar, eu perguntei para o próprio Ryan na zona mista se faltou um pouco acreditar um pouco mais, que se insistisse ali, acreditasse, o Vasco conseguiria vencer o Flamengo naquela partida. Então, eu queria entender até que ponto esse tabu que existe desde 2023 do Vasco sem ganhar o Flamengo atrapalha o elenco e o time na partida. Eu não acho que o tabu atrapalhou no jogo de hoje. Acho que a gente jogou mal no primeiro tempo. A gente saiu jogando em algumas vezes com lentidão, não todas as vezes. E uma coisa que a gente fez muito mal, também demorou muito para pressionar o Flamengo. Às vezes que pressionou, o Rossi chutou a bola para fora, ou chutou para frente sem direcionamento. Então a gente faltou jogar mais dentro das nossas características e fazer uma partida melhor. Repito, aparentemente, quando a gente voltou para o segundo tempo, o jogo ia ser outro. Tudo indicava que a gente ia ter uma postura mais agressiva, tanto na marcação quanto com a bola. Diniz, boa noite. Lineker Biondi, canal Hora do Vasco. Queria a opinião de você sobre uma situação de jogo. Você acabou de falar do chutão do Rossi, proporcionado pela sua marcação, né, que é alta, acaba preenchendo bastante o campo adversário de jogadores do Vasco e aí proporciona esse chutão. Isso acontece em vários jogos, para você que joga sob linha, né, na estrutura de zaga, e sob pressão na parte frontal ali, na marcação. Porém, quando esse chutão sai, eu sinto falta de um jogador com alta estatura para ganhar essa primeira bola. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, porque você usa a mesma estrutura para o setor ofensivo. Quando o Flamengo adianta as linhas, você está sob pressão, você tem ali um passe horizontal que é praticamente fatal, aconteceu contra o Maricá, aconteceu também contra o Flamengo, vários erros de passes horizontais, mas quando você vai verticalizar, essa disputa é feita pelo GB, que tem alta estatura. Por que você considera o GB importante para essa primeira bola, essa disputa de primeira bola quando você está pressionado, mas quando você pressiona não tem um mesmo jogador de estatura no campo defensivo para tentar ganhar essa mesma primeira bola que você disputa no campo ofensivo? Obrigado. Eu não vi a gente perder a primeira bola quase. E os chutões do Rossi também, a maioria foi sem direção. Eu acho que não tem muito fundamento a pergunta, sinceramente. É para a próxima. Diniz, boa noite, tudo bom? No dia 8 de novembro, após uma derrota para o Juventude em São Januário, você fala em coletiva que o Vasco está aprendendo ainda a ser um time grande. Hoje o Vasco joga um jogo grande contra o Flamengo e perde. A pergunta que eu faço para você é, o que faltou hoje para o Vasco jogar como um time grande dentro do Maracanã? Boa noite. Eu acho que faltou jogar dentro das características. E o aprendizado continua. A gente não foi um Vasco grande, principalmente no primeiro tempo. Mas é um aprendizado. Isso pode ser que a gente você pode ter certeza que a gente vai trabalhar para aprender a jogar com a grandeza que precisa. A gente podia ter jogado muito melhor no primeiro tempo. O espaço que teve para jogar bem o segundo tempo foi muito pouco. A igualdade numérica, 5 minutos apenas. Mas o primeiro tempo era para a gente ter jogado bem melhor. E aprende. E vai ter que jogar melhor. Porque vão ter outros clássicos, a gente vai provavelmente jogar contra o Flamengo, se não for agora no estadual, vai ser no Brasileiro, em outras competições, e a gente vai
nesse sentido a gente vai fazer melhor do que a gente fez hoje. Diniz, boa noite. Amadeu, do canal Boteco do Amadeu Vasco. Mesmo perdendo, o Vasco não conseguiu empurrar o jogo para o campo ofensivo. Faltou capacidade de retenção no ataque ou de circulação qualificada? Eu acho que faltou mais circulação. Eu acho que às vezes que a gente conseguiu, o maior erro nosso foi jogar fora das nossas características hoje. Por aquilo que pareça, no segundo tempo, com um jogador a menos, que é uma coisa que eu achava que era a nossa chance, era poder se aproximar e ganhar no campo do Flamengo de maneira paulatina, para chegar com mais gente no ataque, para poder terminar a jogada e estar com o time bem posicionado no ataque. Às vezes que a gente fez isso no primeiro tempo, a gente conseguiu. As chances que a gente teve foi dessa forma. Obviamente que teve um lance também, que vocês sabem, que também teve uma contundência muito grande para marcar o impedimento. A bola na trave, que se entra, seria gol. Mas a gente não estava, o Flamengo não estava oferecendo tanta bola nas costas hoje. Mas a gente, em circulação, quando a gente se predispôs a jogar com um pouco mais de velocidade, circulando a bola de um lado para o outro, a gente conseguiu empurrar o Flamengo para trás e criar boas situações. Não foram muitas. No primeiro tempo teve duas, principalmente aquela do GB. Boa noite, Diniz. Sérgio Quinte, canal Atenção Vascaínos. O primeiro tempo do Vasco, de fato, foi muito abaixo. Você, mais uma vez, demorou para voltar. Imagino que tenha tentado resolver na conversa. Voltou com o mesmo time, com os mesmos jogadores. Mas o time, por mais que você tenha dito que achou uma postura diferente, o Flamengo continuou superior ao Vasco a partida mesmo antes da expulsão. No lance da expulsão, concordamos que foi precipitado, ok? Mas com um jogador a mais, mesmo com um jogador a menos, no caso do Vasco, você não fez nenhuma alteração que não fosse a entrada do Hugo Moura. E o Vasco, mesmo com 0-0, demorou para tomar o gol. A impressão de todo mundo que estava no Maracanã era que o gol ia sair a qualquer momento, e o Vasco se defendendo, e pareceu que o Vasco esperou tomar o gol para fazer alguma alteração. O que passou na sua cabeça nesse momento, da expulsão até o Vasco tomar o gol? Você achou que aquele time, naquela circunstância, tomando aquela pressão, poderia empatar? Bom, eu vou discordar que eu não acho que no segundo tempo foi o jeito que você falou. Acho que o primeiro tempo o Flamengo foi superior. Os 5 minutos, a amostra é muito curta, mas não acho que o Flamengo voltou superior a gente. Se a gente pegar os 5 minutos do jogo para assistir, você vai ver que não foi isso que você está falando. Depois da expulsão, o time mais treinado para defender daquela forma que eu coloquei era aquele que, enquanto os jogadores estivessem aguentando, era aquele time que eu ia manter para tentar sustentar o 0-0. E não acho que a gente tinha conseguido, do jeito que o Flamengo estava posicionado, jogar numa postura com 0-0 para a gente escapar de contra-ataque. A gente teve que baixar bastante a linha, então o contra-ataque ia ser difícil para a gente ter. Aí o Flamengo, um pouquinho antes da parada técnica, o Flamengo fez o gol. Era uma mexida que eu já ia fazer, que estava esperando a parada técnica. E eu mantive a estrutura, porque se a gente fosse subir com jogador a menos, aí sim a gente tinha condição, ia ter menos condição de fazer um gol e mais condição de tomar mais gols. Então ficou um placar de 1-0. A estratégia era de tentar, e como a gente conseguiu algumas vezes furar com posse, sair e se posicionar no campo de ataque, terminar uma outra jogada para tentar fazer o nosso gol de empate. Era essa a estratégia. Quanto às substituições, eu substituí na hora que eu achei necessário. Não adianta querer sair. Aí se mexe de maneira equivocada e toma como foi 6-1, já que teve jogador expulso, a gente já está discutindo outro tipo de discussão aqui. Então a gente tem que ter critério, tem que ter responsabilidade e saber o que está acontecendo no jogo. A nossa chance diminuiu de ganhar quando a gente teve a expulsão. A gente estava procurando se defender bem, o Léo Jardim fez algumas defesas, mas não teve chances contundentes. Por mais que tenha a impressão de que ia tomar o gol, o jogo podia também ter terminado 0-0. Isso era um gol só. E não teve chance na cara do Léo Jardim. A maioria dos chutes do Flamengo foi cabeçada, chute de fora da área, um outro lance que o jogador levou vantagem ali da área e chutou. Mas chance criada de defesa muito difícil, eu não vi também. Teve um volume natural de quem está com um jogador a mais e um time que tem bastante qualidade. Então é isso, galera. Chegamos ao fim do vídeo aqui no canal. Vimos aí, né, que os jogadores do Vasco falaram, junto com o seu técnico, depois de perder aí para o Flamengo. E segue aí, né? O Flamengo mantém aí a freguesia do Vasco, vencendo um jogo atrás do outro. E assim, o Mengão meio que desafoga um pouquinho aí, né? De não precisar disputar mais jogos calendários aí, por causa de estar na zona. Agora vai para 4 pontos, se não me engano, 4 pontos, né? E se o Flamengo
empatar o próximo jogo e vencer já o próximo, o Flamengo praticamente pode ter aí para a quarta de finais e disputar aí o Carioca até o final. Mas é isso, torcedor. Qual a sua opinião? Comente sua opinião aqui pra gente, inscreva no canal, galera, e até o próximo vídeo.